Então, vamos iniciar a nossa atividade, nos entregando na mão de Jesus, pedindo a Ele que nos abençoe, que nos ilumine nesta noite, que nos traga o conhecimento do Evangelho, né? Que nós temos estudado com tanto carinho, esses ensinamentos, que esta luz possa nos abençoar e iluminar nessa noite. Agradecendo a Jesus por esta oportunidade que Ele nos dá, desta noite, de podermos estar um pouco mais próximo dele, através dos nossos estudos, das nossas reflexões, né? Vamos, então, orar e meditar por 1 minutinho, 2 minutos com Jesus, nesse momento, pedindo a Ele que nos abençoe e ilumine. Vamos lá. Muito bom, né? Momento maravilhoso, momento de uma paz muito grande, uma energia muito boa que desce por todos. Vamos deixar também registrado a nossa gratidão a essa equipe maravilhosa do Dr. José de Benedito, que nos assiste, nos acompanha em nosso encontro, trazendo conforto para as nossas necessidades e concedendo cura para as nossas enfermidades. Nossa gratidão a todos pela presença, pelo carinho, pelo amor que tem conosco. Né? Muito bom. Nós temos feito nossos estudos no Evangelho, perdendo o Espiritismo. Nós estamos fazendo nossos estudos no capítulo 18. E hoje nós vamos fazer com aquele subtítulo de aqueles que dizem: Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus? Isso está no item 6, 7, 8 e 9. Então, nós vamos fazer a leitura dessa parte do Evangelho, no capítulo 18, né? Na sequência, no final dele, que vai nos trazer um pouco mais de esclarecimento sobre o assunto. Então, começamos pelo item 6. Aqueles que dizem: Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Vários me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome? Não expulsamos os demônios em vosso nome? E não fizemos vários milagres em vosso nome? E então eu lhes direi claramente: retirai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. São Mateus, capítulo 7, versículos 21, 22 e 23. Item 7. Todo aquele que, pois, ouve estas palavras que eu digo e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E logo que a chuva caiu, e que os rios transbordaram, e os ventos sopraram, e se abateram sobre essa casa, ela não tombou, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas palavras que eu digo e não as pratica, será semelhante a um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia. E logo que a chuva caiu, e os rios transbordaram, e os ventos sopraram,
e se abateram sobre essa casa, ela ruiu e sua ruína foi grande. São Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 27. E São Lucas, capítulo 6, versículos de 46 a 49. Item 8. Aquele, pois, que violar um destes menores mandamentos e que ensinar aos homens a violá-lo, será considerado no reino dos céus como o último, mas aquele que vos executar e ensinar será grande no reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo 19. E tem 9. Todos aqueles que proclamam a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor, mas de que serve chamá-lo mestre ou senhor, e não lhe seguem os preceitos? São cristãos aqueles que honram por atos exteriores de devoção e sacrificam, ao mesmo tempo, ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? São seus discípulos aqueles que passam dias em prece e não são, com isso, nem melhores e nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Não, porque assim como os fariseus, eles têm a prece sobre os lábios e não no coração. Com a forma, eles podem se impor aos homens, mas não a Deus. Em vão dirão a Jesus: Senhor, nós profetizamos, quer dizer, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, bebemos e comemos convosco. Ele lhes responderá: Eu não sei quem sois. Retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmentes as vossas palavras com as vossas ações, e caluniais o vosso próximo, e espoliais as viúvas e cometeis o adultério. Retirai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, vós que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, e fazeis correr as lágrimas em lugar de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porque o reino de Deus é para aqueles que são dóceis, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O único caminho que vos está aberto para encontrar graça diante dele é a prática sincera da lei de amor e de caridade. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Elas são não somente a salvaguarda da vida celeste, mas a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade das coisas da vida terrestre. Por isso, todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem sobre as palavras serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas aqueles que as violarem serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as carregarão. Muito bom. Maravilhosa lição. Né? Passo a palavra para o nosso irmão Davidson. Uma ótima noite a todos. Vamos ao nosso estudo. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade. A vontade, vou repetir 3 vezes. A vontade de meu Pai que está nos céus. Parece algo simples. E é simples. Palavra-chave: vontade. A nossa vontade é a gerência esclarecida e vigilante. É ela que governa todos os setores da ação mental.
Isso está lá no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel e Chico Xavier. Ela que é a gestora, ela que é a gerente. Nós temos que se desenvolver nesta liderança. A nossa vontade controla os nossos departamentos de desejo, olha aí, departamento perigoso, de imaginação, também perigoso, de memória e de inteligência. Portanto, aí podemos fazer uma analogia, uma comparação com o escritório. E nela, na vontade, tem esse botão, eu estou falando botão porque tudo é digitar, tudo é clicar hoje, tem esse botão poderoso que decide o nosso movimento ou a nossa paralisação, nosso estacionamento. A gente acha que está em movimento, mas não sabemos. Tem gente que não sabe, ou melhor dizendo, que prometeu. Então, o que um amigo meu comentou recentemente, eu estou colocando rodinhas nos meus pés, porque eu tenho muito que realizar. Mas tem gente que não. Finca âncora no pezinho. Aquela âncora, eu quero me aposentar. Eu quero parar, vocês não me entendem. Eu quero vegetar. Tem gente que pensa assim, a gente tem que respeitar, né? É o tal do livre-arbítrio. Então, é esse botãozinho, a vontade que determina. Sem a vontade, olha, sem a vontade ali fazendo a gestão, liderando, por exemplo, uma residência, uma família sem liderança, se perde. E é muito comum hoje jovens de 13, 14 anos estarem querendo comandar, e os pais, naquela nova educação que veio aí, eu não vou entrar nesse campo, não. Vocês sabem muito bem o que eu estou dizendo. Para tomar cuidado, a família está sendo combatida. Qualquer instituição, se não tiver liderança, se perde. Se perde. Sem a vontade, a gestora vontade, o desejo pode cometer muitos enganos. E vão trazer, logicamente, aflições, arrependimentos, aquela coisa toda. E que vão séculos para reparar o sofrimento. Séculos. Vamos imaginar aí que nós aprontamos alguma, porque o departamento de desejo deu golpe de Estado, enrolou a liderança fraca, e aí a gente fica com aquele obsessor ali durante várias vidas. E a pessoa não consegue entender porque ela não tem paz, porque ela não vigiou o departamento dela de desejo. Não é pedir muito, com todo esse investimento feito em nós. Eu quero, deixa a vida te levar. Aquele estilinho carioca, estilinho latino de tocar a vidinha, fica aí nessa eu vou chamar com o maior respeito de vidinha, né? Não é uma baita de uma vidona, tal é o investimento. Mas fica lá séculos, reparando, sofrendo. A inteligência, ela pode ser utilizada para abraçar o caminho mais fácil, inteligência, criativa. Não, vai por aqui, o espertão, o safo. Né? Não, criativo, e vai pelos atalhos, um risco. Hein? E a imaginação pode gerar problemas imaginários, que é muito comum em períodos de crise, de muitos receios. E bem como a memória pode relaxar e se fixar em momentos do passado, geralmente momentos negativos. Eu não sei por que a memória não se fixa em momentos positivos. Não é estranho? Mas por quê? Possivelmente tem influências, ou possivelmente ela não ressignificou aquele erro, não converteu em aprendizagem, fica lá paradinha no passado. Aí adquire depressão. O caminho é esse, nós estamos carecas de saber isso. Portanto, aquele que consegue fazer a vontade do nosso Pai, nós já, em várias reencarnações, em várias religiões, nós já estudamos, teoricamente, lógico, as leis do nosso Pai, que tem a ver com a vontade do nosso Pai, mas aquele que consegue realizar, fazer a vontade do nosso Pai, atinge um estágio respeitadíssimo na lei do progresso. E sente uma paz fora do comum. Com certeza,
grandes possibilidades de ser promovido e não ter que reencarnar, voltar na carne com todo o sofrimento específico que vem com a carne. Uma grande possibilidade. Aquele, pois, que está escrito lá, que ouve estas minhas palavras e as praticas, será comparado a um homem prudente, está escrito, que construiu sobre a rocha a sua casa. Significa dizer que o caminho, a verdade e a vida é o alicerce. É o alicerce. A gente vê aí bastante pessoas aí com uma determinada idade, uma aparência de vivência, mas montou todo o predinho dela, o edifício dela, a residência dela, em cima de algo que aparentemente não é um alicerce. E aí a gente vê desandar, fica aquela vida enrolada. São opções, né? Opções. Né? Eu estava conversando com um amigo, ele falou, olha, Davidson, o que é de César, uma pessoa muito religiosa, o que é de César, lembra, o que é de César, é de César. Você tem que dar a César o que é de César. Eu estava aqui relembrando. E ele explicou que ele estava com uma determinada dívida no banco, e é muito comum aqui no Brasil, nós estamos aqui num polo, um polo de cobrança, é muito comum a pessoa falar, eu não vou pagar. E a hora que ele me falou, eu não vou pagar, aí depois a dívida vai caindo, e depois o banco negocia no valor lá embaixo. Ele falou, Davidson, dá César o que é de César, eu jamais fiz isso. E meus amigos que fizeram isso se enrolaram. Essa lei é uma lei que tem que ser levada a sério. Olha a fala dele, nesse sentido. Você assinou um contrato, está lá no contrato, a taxa de juros, está ali, olha. Você que foi procurar o banco, o banco estava lá. Aí você assina um contrato, se compromete e depois vem com esse jeitinho de enrolar. Mas vem reação. Você fala, mas o que isso tem a ver com as leis de Deus? Tem a ver. Irmão, você está enganando. E depois é enganado aí por político. Não, político merece. Cada povo merece o governo que tem. A verdade é essa. Então, generalizando, tem gente boa nesse meio, tem bastante gente boa. Tem bastante gente, mas tem gente que fala, só isso de vez em quando, ou conversinha furada. Aí fica aqui uma pergunta. A gente tem que fazer mais perguntas para nós. A escola não nos ensinou a fazer perguntas para nós. A escola é escola, né? Mas enfim. Será que o meu alicerce está consistente? Ou é aquele alicerce meia boca? Sabe aquele pedreiro sem orientação? Ah, vai por mim. Aí faz aquele cômodo, aí ele põe na cabeça, vou fazer um sobradinho em cima. E de repente desaba. Isso é muito comum. Em alguma maneira eu não vou entrar em detalhes. Sem alicerce. Bom, com alicerce meia boca, querer vencer é ingenuidade. Se você não conhece sobre alicerce, tem que pesquisar. É ingenuidade, ou teimosia, ou até rebeldia. Aí cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Né? Se nós estamos aqui neste plano, neste momento histórico, nesses finais de tempo da fase prova e expiação, finais de tempo é da prova e expiação, mas vai iniciar a regeneração. Você sabe por que nós estamos aqui? É porque todos nós aqui, não tem bonitões nem bonitonas, é porque nós fomos descuidados com relação aos alicerces de vidas anteriores. Alguém tem dúvida disso? Não? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que eu vacilei no alicerce. Tipo, ó, vamos economizar no cimento. Não, esse tijolo está muito caro. Vamos pegar um tijolinho ali, ó, tem um camarada faz no fundo do quintal, ali, pá, aquela meia boquice, vamos usar um termo brasileiro, aquela malandragem. A verdade é essa, não tem outro termo, duas estando aqui no estudo religioso, mas é o termo correto a ser usado. Enfim, foram escolhas. Lógico que a misericórdia divina nos deu muitas chances. Agora, se nós vamos desperdiçar mais uma chance, cabe a nós refletirmos. Cabe a nós refletirmos. Dá tempo ainda. Nós temos tempo ainda. Esse estudo nosso, o Allan Kardec, Emmanuel, contribuindo
contribuindo com textos maravilhosos, filosóficos, científicos, religiosos, que entram um pouco em ciência também. Agora, no tocante à ingenuidade, será que eu consigo compreender a vontade do Pai? É uma pergunta. Sem perceber, inconscientemente, a gente não pensa, inconsciente, achamos que a vontade do Pai é a nossa vontade. É meu Pai, achamos que a vontade dele é a nossa vontade. Olha aí, o verbo achar é perigoso. Olha, está lá na oração dominical do Pai Nosso. Oh, oração linda, bonita, completa. Está escrito lá, e a gente fala diariamente, várias vezes ao dia, que é o recomendável nos dias atuais, fazer várias orações, dura 20, 25 segundos. Eu sei que tem aí no grupo gente que não faz. Eu sei. Só faz uma de manhã, ainda está sonolento antes de dormir, com sono também. Bom, mas enfim, mas pelo menos uma ou duas vezes a gente pega na boa e fala lá no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. Mas sabe que muitas vezes a oração ela não é sentida, ela é falada. Enfim, tem tudo a ver. Aí, você que ora categoricamente, você está afirmando ali, categoricamente, que seja feita a vossa vontade. Mas chega no vamos ver na prática, você muda de ideia e diz, por favor, Pai, por favor, seja feita a minha vontade, me ajuda, por favor. Sim, nós temos que pedir ajuda. Agora, vamos refletir, tá? Nós espíritas. Se é uma reação de algo que se aprontou, você sabe que aquilo pesa na tua consciência, você fala, cara, tem sentido eu passar por isso. Isso significa que você está com uma lucidez danada. E aí, você, na boa, tem que falar que seja feita a vossa vontade. Tá? Eu tenho que resgatar isso, eu tenho que espiar isso, não é verdade? É interessante, é contraditório. Você pedir que seja feita a vossa vontade, é feita a vossa vontade, nada ocorre por acaso. Aí você começa a reclamar. E aí, com isso, você perde credibilidade, perde respeito. Aí você vai falar, mas perde credibilidade com quem? Perde respeito com quem? Principalmente com você. Com certeza você vai ter dificuldade em se autoconfiar. Você promete e não cumpre. Né? Lógico, isso num dado momento vai pesar na sua consciência. E, logicamente, Deus, nosso Pai, nos compreende. Sabe que nós não temos moral elevado ainda. Ele sabe. Deus, nosso Pai, ele está nos orientando o tempo todo com toda essa estrutura que coloca a nosso favor. Eu não tenho dúvida que o meu anjo da guarda utilizou aí espíritos não elevados para eu botar e colocar no caminho atravessador. E a gente vai, isso é maldade. Não é. Meu anjo da guarda fala, esse menino é muito teimoso, ele é muito teimoso. Então coloca um irmãozinho aí que é um inimigo meu, me bate, posso eu enxergar, ampliar a visão, e aí a gente fica achando que é coisa do mal. Não é. É o passadão nos cobrando liberado pelos nossos anjos da guarda sob coordenação de Jesus. Bom, em resumo, o nosso Pai está nos orientando para aprender, curar as nossas almas, que é eliminar os defeitos e se libertar de ingenuidade, rebeldias, prisões mentais, ignorâncias, crenças, essa coisa toda. Para a gente se manter firme, com o sotaque do interior, aquele firme, o R profundo, firme no caminho rumo ao reino dos céus. Essa orientação, ela é extremamente necessária. Por quê? Mas por que tanta orientação? Porque nós somos crianças espirituais. Dá uma olhada no planetão. Pega a história do planeta. Você tem dúvida que nós estamos aqui porque nós merecemos? Na hora que você assiste aí o que está acontecendo no Oriente Médio, nós merecemos estar aqui. São irmãos. Tem diferença. Se mergulhar em famílias internamente, o que acontece não é muito diferente, não. Lá teve alguns exageros, mas ocorre.
famílias riquíssimas, buscando ali inventário, tem de tudo, tem de tudo. Não é muito diferente, não. E um mundo, portanto, cheio de distrações maravilhosas, ilusões maravilhosas, que a vidinha moderna, a vida moderna, por favor, não estou aqui desprezando, eu falo essa vida moderna aí que ditam regras, vocês me entendem, né? Querem ditar novas modalidades, novas formas de dividir as pessoas, essas coisas por classe, essa vida moderna que nos propicia a vida. Né? Portanto, a pergunta que nós temos de fazer para nós mesmos: eu tenho capacidade intelectual e moral, olha, inteligência intelectual e moral, para entender a vontade de Deus? Ah, eu li aí, o Dante vai ler, eu acho que entendi tudo. Ah, irmão, para compreendê-la, tem que, no mínimo, conhecer profundamente a lei de Deus. É o que nós estamos fazendo, estudando no Evangelho. E ter consciência dos riscos e perspectivas de não praticar as leis de Deus. Quando você não pratica as leis de Deus, você se torna fora da lei. Lembra no Faroeste, o fora da lei, que era procurado, aquela coisa toda? Não é diferente. Você está fora da lei, irmão. Não, eu sou bonzinho, eu sou espírita, eu vou lá. Eu sou protestante, eu frequento o culto, eu sou católico, aquela conversa toda. Vamos imaginar agora que você já tem entendido a vontade do Pai. Aí vem outro questionamento. Tudo são fases de um processo longo, de várias reencarnações. Agora sim eu entendi o que o nosso Pai espera de mim, que sou filho de Deus. Aí vem outro questionamento. Será que eu quero praticar estas leis? Hã? Estou motivado, acordo de manhã, eu vou praticar as leis de Deus. Eu vou com tudo, com muita força de vontade. Por favor, me teste. Tira eu fora do equilíbrio, mete comigo, me puxa o meu tapete, mintam para mim, tragam um problema ruim. Você chama aí? Oh, eu tenho minhas dúvidas, né, para ver se você realmente vai conseguir praticar as leis de Deus. É legal praticar as leis de Deus dentro de um convento, um lugar tranquilo, ou num lugar separado aí, zen budista, você fica ali só no mantra, com alimentação natural, orgânica, enfim. Aí qualquer um pratica. Não sei não, mas aí não é praticar, porque não tem como você praticar a lei, né? Você não é testado. Vamos imaginar que você, então, já tem entendido bem a vontade do Pai, né? E está motivado. Está motivado. Praticar a vontade de Deus exige renúncia de muitos prazeres. Basta lembrar dos 7 pecados capitais. Exige uma vigilância de constante. Onde? Nos departamentos mentais. Exige muita disciplina, coisa que nós já falamos várias vezes, não é característica do latino que veio da Europa, latino-europeu, não é. Basta ver lá, até hoje, os países mais enroladinhos na Europa, para enroladinhos com o maior respeito, são os latinos, estão ali se esforçando, porque falta a disciplina, falta a disciplina. Lembrando que a ausência do bem já atua há muito tempo, o mal, tá? Quando eu falo ausência do bem, é o mal, já atua há muito tempo para que não evoluamos nas inteligências intelectual e moral. O mal atua, ele não quer que nós nos tornemos inteligentes intelectualmente e moralmente. Como que ocorre isso? O mal, ele está presente no poder praticamente, de alguma forma. Se não está no poder, está muito próximo. Praticamente em todas as instituições educacionais e religiosas. Mas aí você vai falar, como assim? Eles atuam nas escolas, nos ministérios de educação, para barrar o desenvolvimento intelectual. E nas religiões, para barrar o desenvolvimento moral. Basta dar uma olhada, estuda
Estuda todas as religiões. Estuda. O Espiritismo é novo, mas tem aí os seus problemas também. Mas estuda o Império Romano, quando o Império Romano lá, por volta do ano 360, abraça a Trindade, né, o cristianismo, né? Então fica ali o Estado com a religião, e aí o que ocorre? Estuda aquilo. Lutero vem interferindo, estuda as batalhas. A noite de São Bartolomeu, em Paris, e mesmo em toda a França, aquela batalha de 30 anos entre evangélicos, eu vou chamar de protestantes católicos, aí você vai estudando. Caramba, eles não querem que a gente progrida. Mas, graças a Deus, surgiu a mídia social, as mídias sociais. Né? Bom, mas, além do mais, isso está amenizando. Temos de averiguar em nossa consciência, além de tudo isso, quais são os nossos propósitos planejados antes de vir para cá, que nós espíritas chamamos de erraticidade. Temos que saber qual é a nossa missão aqui. Eu falo missão de maneira geral. Quais são os nossos propósitos? E ajustar esses departamentos mentais, principalmente do desejo, que ele tem muito estímulo via as propagandas. As propagandas geralmente fazem a gente buscar prazer, conforto, bem-estar. E todo mundo quer bem-estar. Todo mundo quer conforto. É muito raro falar alguém falar, eu não quero conforto, eu não quero. É muito raro. E se a gente vacilar nessa área aí do departamento de desejo, se torna muito perigoso. Acaba postergando o nosso progresso e sair dessa terceira dimensão. Não é à toa que sugerimos sempre aqui em nossas reuniões, quase sempre, quando surge um problema, algo indesejável, contrário ao nosso desejo, uma ameaça, devemos analisar, aceitar essa ameaça, amortecer no emocional, alterar para a oportunidade divina, olha, oportunidade divina, e no final agradecer. São os 6 As, são palavrinhas que começam com As, 6 palavrinhas. Ameaça, primeira palavra com A. Segunda com A, que inicia com A, analisar, aceitar, amortecer, no emocional, equilibrar o emocional, né? Amortecer, converter em oportunidade, alterar por uma oportunidade divina, que é alinhar com Deus. E agradecer, que as ameaças, os problemas virão, que trata-se de uma das riquezas. Não tem ninguém sem problemas. Me aponta uma pessoa sem problemas aqui no planeta Terra. Se você fizer isto sim que é aproveitar a vida. Isto sim que é aproveitar a vida. Eu sei que tem gente que acredita que aproveitar a vida é ficar no bem bom, como é dito no popular, ficar numa rede, balançando, assistindo futebol. Esse alinhamento com a vontade de Deus, geralmente, exige muito esforço. Em outras palavras, vem com muito sofrimento, muito sofrimento. Por outro lado, quando é dito na Bíblia, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Olha, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. O que é iniquidade? Afastar as obras de iniquidade. É o oposto da lei do amor. Portanto, está fora da lei de Deus. Tem a ver com maledicência, traz insegurança, não é consistente. Portanto, o seu alicerce, quando você traz algo que é oposto à lei que Jesus Cristo pregou, às leis de Deus, você está colocando um tijolinho ali inconsistente no seu alicerce. São escolhas. Portanto, olha, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade, afastar. Aqui ele está dizendo, olha, vós que fazeis obras, tanto pessoas do lado espiritual, quanto pessoas ao nosso redor. Essa frase, diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és, ela tem muito sentido. Nós já falamos várias vezes
nós somos uma média das 5 pessoas que convivemos. Porque a troca é muito rica de energias mentais. Mesmo você num grupinho que você convive, ninguém fala nada, todos em silêncio, você está trocando informações. Em outras palavras, está dizendo que se estamos à caridade, outras palavras, por motivos diversos, que não seja o amor, tá? Você está na caridade por motivos diversos que não seja o amor, e trazemos muitas teorias, e outras palavras, pouca prática cristã, estamos construindo a nossa casa sem alicerce. Portanto, é uma construção temporária. É mais recomendável você montar uma barraquinha que está sujeito aí a qualquer intempéries. Nesse período aí de mudanças climáticas, a barraquinha não vai sobreviver. É preferível, né? Porque é temporário. Né? Aí você vai atrás de outra barraca, fica, né? Sempre naquele pega. É por isso que muitos de nós ficamos indo e voltando nas reencarnações, além do necessário. Olha, as reencarnações são necessárias para aprender, se curar, se libertar. Agora, você voltar várias vezes, desnecessariamente, eu vou usar um termo que eu adoro, muito utilizado no interior do estado de São Paulo, que eu adoro, gosto muito daqui. Na minha opinião, é um dos melhores lugares para se viver hoje no planeta Terra. Lógico, o Brasilzão tem vários interiores maravilhosos. Não estou desprezando as capitais, mas no interior a qualidade de vida é bem melhor. Não quero dizer não. Em resumo, olha, essa ida e volta, ainda somos inconsistentes. Jesus, através de suas parábolas, ele visou o quê? Tirar a gente da zona de conforto. Se nós refletirmos bem, os valores cristãos constituem o único caminho seguro rumo ao reino dos céus. Mas como ocorre o risco da casa ruir? Quando que ocorre? Tá? Não estou aqui considerando, fazendo analogia, tempestade. Tá? É quando a tentação ameaça aquele que não está fortalecido nos princípios cristãos. E nós já comentamos que nos dias atuais as tentações aumentarão. Tem muita gente despreparada, gente que se acha que é cristão, espírita, católico, evangélico, tudo, budista, tudo. Não, eu estou bem aqui. Tá. Não estudaram o Apocalipse de João, não estudaram. Você sai pela rua com o microfone, sabe essa onda de gravar rios aí para mídias sociais? Fala aí sobre o Apocalipse de João. Pouquíssimos. Eu digo estudar, não é ler, estudar. Está acontecendo tudo o que ele falou. Tudinho. Então vão aumentar, só vão ficar aqui quem é realmente do bem. Quem está lá no verbinho achar, vai dançar. Dançar numa gíria popular. Aquele que não tem controle ainda sobre os seus desejos. Os desejos, sabe, os desejos mandam. É quando a vontade é uma liderança fraquíssima. Sabe aquela liderança fraquíssima? Sabe aquele técnico de futebol fraquíssimo que a torcida tira ele? Sabe? Vocês me entendem, né? Ou melhor, não poderia ser chamado de liderança, uma pessoa que é fraquíssima. Pois liderança é caráter. Liderança é ter firmeza nos pensamentos. Firmeza nos pensamentos. Liberdade é quando você consegue controlar o seu desejo. E aí é para líder consigo mesmo. É determinada... veja bem, essa firmeza ela é determinada onde a gente percebe isso se nós estamos no caminho correto ou não. Se nós não estamos no caminho correto, com certeza foi falha da liderança. Quanto a essa liderança, é você que não consegue vencer você mesmo. Então, fora disso, o camarada que não consegue vencer ele mesmo, ter autocontrole, ter autoconfiança, eu prefiro chamar de chefia. Já viu que você para no posto e o cara fala, fala aí, chefia, vai colocar etanol ou gasolina? Eu falo, não, eu não sou chefe não, irmão. Eu sou companheiro, sou amigo. Não, não chefia, não, patrão. Né? Não tem aquela conversinha furada? Então, o camarada que está fora do caminho, ele
O bichinho, ninguém chefe, né? Eu acho que chefe é até uma promoção para ele. Olha, Deus sabe o que se passa em nossos pensamentos. É importante a gente sempre relembrar isso. Eu sei que todos vocês sabem disso, mas a gente tem que relembrar. Em nossas falas, ele está acompanhando, em nossas atitudes. Ele nos vigia, nos acompanha com muito amor e muita energia. Ele cuida muito bem dos seus filhos. Não é aquele pai, desculpa, aquele pai que não consegue educar. Ele não falha na educação, na cura e na libertação. E quer que a gente aprenda a vigiar os nossos departamentos mentais, pois a ausência do bem tenta atuar continuamente, sabe aonde? Em nosso processo mental. Tanto é que, quando sai de obsessão, caminha para a subjugação, significa que o obsessor está atuando na sua vontade. E quando que surge isso? Quando que eles aproveitam as tentações, os irmãozinhos que estão aí, nós temos que agradecer, eles estão aí para nos fortalecer no caminho do bem, para a gente estar definindo corretamente. Quando? Quando surgem situações que balançam a gente emocionalmente. A perda de um parente querido, um problema de saúde, um risco financeiro, uma situação de medo qualquer. Em resumo, quando abaixamos, reforçando a nossa frequência de nossa onda mental. Nós temos que estar preparados, porque essas situações vêm a todo momento. Se a casa mental não estiver bem alicerçada, vou usar um termo aqui, uma gíria, babau, desmorona, babau, desmorona. Por isso, muita gente com depressão e outros transtornos psíquicos, as clínicas estão cheias, não é fácil conseguir horário. As reencarnações provocam situações de muitas aprendizagens, curas, libertações, e geram as reencarnações convicções. O que são convicções? São crenças ou opinião firme. Só aquela opinião firme a respeito de algo, baseada em provas, razões, ou mesmo influência de outras pessoas, mas são crenças, opiniões firmes, consistentes. Conforme nós vamos reencarnando, a gente vai adquirindo convicções. Que é como se fosse aquele gomo do bambu. Aquele gomo é o reforço do bambu. Pode vir tempestade, aquele gomo ajuda muito, né, no bambu, entre cada espaço. Sabe aquele gomo, aquele reforço? As convicções são isso. Né? E o bambu sobrevive. Ele é flexível. Pode vir a tempestade que quiser. Tem ali, eles são interligados pelas raízes. É um exemplo da natureza de irmandade. Né? Todos os pés de bambu se ligam por baixo e ali a união faz a força. Então, você nunca viu um pé de bambu sozinho. Eles estão todos interligados pelas raízes, sem dar bandeira. Né? É muito interessante estudar o bambu. A natureza é uma maravilha. Então, olha, nós temos aí 170 reencarnações, cheias de emoções, dores, sucessos, insucessos, desilusões, intuições, inspirações. Em todas as situações, você vai consolidando esta ampliação da consciência. Você vai se tornando mais consciente para cumprir as leis de Deus, chegar próximo da vontade de Deus. E com isso vai consolidando esses conceitos, valores, crenças. E baseado nisso, você toma melhores decisões, escolhe melhor. Em suma, você vai consolidando o alicerce da sua construção. O quanto é importante as reencarnações. Eu costumo dizer, eu estou carente de reencarnações, porque a gente vai descobrindo os pontos que a gente precisa melhorar e a gente sabe que demanda tempo. Né? E essa consistência no alicerce, ela é constituída do quê? Presta atenção, espero que tenha alguém aí anotando. Mas geralmente nós brasileiros, nós somos latinos, para que anotar? Eu guardo aqui, guarda nada, esquece. É raro ver alguém anotando, mas tem gente que anota aí no grupo. Né? Isso aqui é importante, me ajudou muito. Olha, a consistência no alicerce
em outras palavras, é constituída de muito autoconhecimento. Eu vou repetir para quem está anotando: muito autoconhecimento, cuidado com o personalismo, sabe, o ego, você trabalhar essa questão do ego, do orgulho, portanto, em outras palavras, se esforçar para se tornar humilde. Eu acho fantástico quando eu sou desafiado nessas áreas e percebo meu orgulho elevado. Eu adoro trabalhar isso. Teve uma época que não era fácil. Hoje, quando alguém me tira assim, eu muitas vezes demando um tempo, cada caso é um caso, mas é um processo de autoconhecimento. Antes de dormir, faz aquele balanço. Eu tenho o hábito de anotar. A gente aprende muito com o dia, né? E nessas anotações é importantíssimo. Não podemos perder oportunidades, desperdiçar. Tudo bem? Tem autoconhecimento. Segundo, cuidado com o personalismo. Terceiro, firmeza nos pensamentos. Firmeza, tá? Firmeza, não ficar aí titubeando. Qualquer conversinha aí de qualquer pessoa, você vai aí para onde a banda for, né? Para onde tem fila, você vai entrando. Tudo bem? E valores cristãos consolidados. Pegar todos os valores, cumprir os 10 mandamentos, tomar cuidado, 7 pecados capitais, escrever numa parede. Tem que estar escrito. Eu não preciso escrever, está no livro. Isso aí não tem. Não, segredo do Japão, é chamado de Kanban, porque as mudanças serão tão grandes, apesar da gente estar toda semana aqui batendo na tecla, mas entre uma reunião e outra, de repente a gente esquece, porque vai aumentar o número de informações, de distrações, aumento de tudo, mudanças grandes, rápidas. A parte mais escura da noite é um segundo antes de clarear. Então a boca vai ficar pesada. Então nós temos que ter lembrete, porque com certeza a gente vai esquecer. E nessa busca por uma vida melhor, é muito comum a gente confundir felicidade com prazer. E aí morre um perigo danado. No dicionário, prazer é sensação, é uma emoção agradável, e ela tem uma ligação com a satisfação, uma necessidade de ver uma vontade realizada, tem uma relação com a vontade. Tem a ver com alegria, com contentamento, tem a ver com satisfação, com prazer. Tudo bem? Você fica satisfeito. E o que é prazer para a psicologia? O princípio do prazer representa o desejo instintivo, tem instinto, olha, nós temos o instinto, né, desde da era do animal, né, desde a fase do animal, de satisfação. E é interessante que a psicologia fala que é modificado essa satisfação pelas pressões do mundo exterior, ou pela realidade. Portanto, o mundo exterior afeta. Por isso que alguém já falou, volte para o seu mundo interno. Você não pode depender das mudanças externas. O porto seguro está dentro de você, está no caminho, a verdade e a vida. E o nosso caminho, a verdade e a vida, que Jesus pregou. E o que o nosso Platão, que depois se tornou Allan Kardec, isso lá na época da Grécia, Platão, filósofo, de acordo com a filosofia de Platão, prazer e dor fazem parte, prazer e dor fazem parte de um ciclo. O prazer, ele é sucedido pela dor. Olha, Platão já tinha um conhecimento da lei da ação e reação. Olha que interessante. O prazer é sempre sucedido pela dor. Tudo bem? Vou pegar o prazer de descansar. Você trabalha, não que o trabalho seja uma dor, a não ser que você esteja trabalhando numa área que não tem nada a ver com você. Aí é dolorido. Então aí, tá? Mas o prazer sempre é sucedido pela dor. Ok? Eu vou dar uma aceleradinha, já estou concluindo. Já a felicidade é qualidade ou estado de estar feliz. Olha a diferença. Por que eu estou diferenciando prazer e felicidade? Porque a busca pelo prazer é muito intensa. E na fala de Jesus, ele comenta que todos nós seremos felizes. Lógico que a felicidade plena está lá na sexta dimensão, a plena. Mas se nós
eu estou usando o famoso mas se nós pegarmos o caminho, a verdade e a vida, nós teremos aí grandes momentos de felicidade. Não que o prazer, por favor, lembra de Sócrates? Primeiro eu preciso ver se é bom. Bom. Falei bom com sotaque do interior. Se é bom. Depois se é gostoso. Olha, Sócrates, o emissário de Jesus para ir preparando o cristianismo lá na Grécia, né? O pensamento grego fantástico. Então, é mais ou menos essa linha. É um estado, a felicidade, de consciência plena, satisfeita. Olha a diferença. Portanto, é um contentamento, é um bem-estar contínuo. Portanto, eu vou parar por aqui. Só vou fechar aqui o que a psicologia fala sobre a felicidade, que eu acho muito interessante. É uma emoção básica, praticamente, e ela tem uma característica por um estado emocional positivo, com sentimentos de bem-estar e de prazer também. Mas, olha bem, ela é um estado, portanto, é um estado, é diferente, é uma conquista. E ela tem uma percepção, uma compreensão bastante coerente, lúcida do mundo. De onde eu tiro aqui do lado da psicologia? O lado da positividade, sem causar problema para as pessoas ao redor. Amar o próximo como a ti mesmo. Deus acima de tudo, lógico, de todos, né? E amar o próximo como a ti mesmo. Portanto, reflitam nessas palavras e eu desejo que sejam cautelosos, cuidadosos, sempre averiguando. Eu vou usar o termo da engenharia, auditando, que é ir lá checar como é que está a nossa estrutura espiritual para a gente se tornar uma pessoa espiritual. Porque hoje nós temos uma tendência de ser aí, no meu caso, um homem animal. Nós temos que caminhar muito mais homem animal do que homem espiritual. Caminhar para se tornar seres humanos espirituais. Em suma, é isto. Sempre averiguando esse alicerce que é o caminho, a verdade e a vida que Jesus nos trouxe. Eu paro por aqui, portanto, que Deus abençoe e esta semana que nós teremos até a próxima quinta-feira. Ficamos por aqui. Muito bom. Apesar de não ter muito hoje a palavra do doutor Jesus, né? Deus está presente conosco, mas eu convido a todos, nesse momento, para que a gente possa, nesse momento das nossas diversões, refletir um pouco sobre tudo isso que nós aprendemos, o benefício, nosso salvo, levar para os nossos irmãos o carinho e o amor que Jesus tem reservado. O que nos traz a mensagem principal na nossa lição de hoje, o reino de Deus é para aqueles que são dóceis, né? Humildes e caridosos. Tá? Então, a prática sincera dessa lei de amor e caridade. Vamos iniciar nesse momento levando amor e caridade com as nossas energias e os nossos pensamentos e orações nesse momento, junto com essas maravilhosas feministas, as conjuntos de nós, momentos do Rodrigo, enfim, todos. Vamos orar e meditar para todos os nossos irmãos que estão com dificuldade, necessidade, no nosso grupo de estudo, no grupo de cura, enfim, irmãos presentes na nossa vida. O princípio desse fortalecimento e dessa energia que Deus tem tratado. Está juntos e nos fortalece. Esse amor que Jesus tem por nós. E todos nós possamos perceber nesse momento esse carinho do grupo e esse amor que Deus vamos chamar de semana. E uma semana tranquila, em paz e de grandes coisas. A família, Deus presente em todos os
esteja presente ao lado de todos, e que acredite médica que nos acompanha nesse momento. Seja cada vez mais fortalecida por pela luz divina que está sobre todos os nossos e pensamos trazer para o nosso lado essa força alegria, essa paz, essa tranquilidade que nos proporciona a felicidade. Muito bem. Um agradecimento por essa reunião, por essa atividade de hoje. Nós continuamos fazendo a nossa festa educada, um agradecimento a Deus, um agradecimento à equipe de defesa civil, aos vídeos de nossos contribuintes também, tá? Então, eu pedi ao Sérgio. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, essa oportunidade que Ele nos deu nesta noite de estarmos todos juntos estudando, aprendendo um pouco dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Mas ainda rogamos, Mestre, as vossas bênçãos para os nossos irmãos necessitados. Nós temos uma quantidade grande de irmãos que precisam do amparo dessa corrente magnífica de Dr. Bezerra de Menezes, que vem trazer para nós o alento, o alívio, a cura para as nossas enfermidades. Muitos lugares onde o medicamento não chega a Jesus, e que essa equipe possa chegar até esses locais, levando o remédio em forma de fluido para beneficiar os nossos irmãos. Receba a nossa prece, Jesus, com toda a gratidão por mais essa noite. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela aprovação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai o viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai o culpado arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, o órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramar por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão e todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, Senhor, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa santa e divina imagem. Obrigado, Senhor Jesus, por mais essa noite, mais uma vez, nós te agradecemos. Que possamos ter uma noite de paz, recolhida nos nossos leitos, aquelas pessoas que estão em tratamento espiritual, para receber a visita individual do nosso amigo, nosso irmão, Dr. Bezerra de Menezes. E aqueles que não puderam estar presentes, participando dessa live, possam ser abençoados e receber tudo aquilo que necessita. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de nossa Mãe Maria Santíssima. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Que assim seja.
Eu pedi a todos que recolhem Boa os noite. aposentados. Um minutinho, por favor. Pedi a todos que recolhem os seus aposentos íntimos com as suas armas, para que a espiritualidade possa completar o atendimento de cada um, trazendo conforto que todos precisam. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.